Bem-vindo ao meu canal Contato Alienígena. Hoje eu vou falar sobre um assunto bem interessante, né, sobre uma máscara que foi encontrada na Bulgária e que ela tem uma feição alienígena. Esse artefato, né, ele tem um pouco da aparência do que seria o predador, né? Então, o que eu só queria falar, porque geralmente o pessoal que é muito cético, o pessoal que fala sobre essas ligações do que seriam alienígenas com os seres humanos, veja, se ele fosse fazer um ser humano, pensa no seguinte: se você fosse fazer um rosto humano, você faria desse jeito? Entendeu? Você não faria desse jeito, porque esse é um rosto praticamente alienígena. Se você olhar aqui na mesma a forma, do jeito de colocar os olhos, eles fariam um olho normal, sabe? Um olho normal. Para que ele colocaria uma forma dessa, como se fosse um rosto humano? Não é um rosto humano isso. Isso é um rosto reptiliano, provavelmente de um reptiliano e de um alienígena. E o que eu acho, o que eu sinto quando eu escuto essas pessoas falando isso, mesmo que tenha a ver com a ideia do predador, né, que eles pegaram a mesma ideia do predador, isso eu quero que você entenda essa lógica. Se eles usaram a própria ideia do predador, o que é o predador? O predador é um alienígena. Então, e o que essa máscara é? Essa máscara é a máscara de um alienígena. Não tem outra explicação. Então, aí que esses céticos arqueólogos eles falam, eles tentam impingir para nós uma visão de que isso daí não é alienígena, entendeu? A própria ideia, quando você, a primeira coisa que você vê, já se lembra de que é um alienígena do predador. Está na cara. Então, por que eu falo isso? Eu vou explicar um modo de pensar, meu modo de pensar. Faz de conta que eu sou um artista. Eu sempre trabalhei com arte. Se eu for representar uma pessoa humana, eu vou representar aquela pessoa humana com olhos, eu vou representar com sobrancelha, com orelha, com boca, com nariz. Eu jamais vou representar uma pessoa com uma forma alienígena, se não é alienígena. Então, o que eu quero que você entenda é que a maior parte dos arqueólogos, eles sempre tentam impingir esse tipo de ideologia, esse tipo de ideia de que não é, que só porque parece não é, entendeu? Mas você vê claramente que o olho é puxado, é um olho grey. O que eu quero tentar explicar é assim, por exemplo, eu sou um artista, eu quando vou criar alguma coisa, algum objeto, alguma coisa, um artesão, por exemplo, eu também sou um artesão, e eu fosse criar um objeto, o que eu faria? Eu faria um ser humano igual a um ser humano, com nariz, boca, olhos, e tudo parecido. Eu não faria um objeto desse para representar qualquer coisa que seja, mesmo que seja para representar uma nobreza, uma coisa assim, nunca. Na verdade, quando você faz um objeto desse, você está representando o quê? Alienígenas. E outro fato que eu gosto de comentar também é que a maioria desses arqueólogos, eles sempre falam que vai virar tudo que eles descobrem relacionado a que parece OVNI, que parece alienígena, eles sempre remetem à teoria da conspiração, que tudo é teoria nós fazemos teoria da conspiração. Não, pelo contrário, quem faz teoria da conspiração são eles mesmos, porque a verdade é que existem alienígenas, a verdade é que existem e existiram alienígenas que vieram ao planeta Terra. Isso é comprovado em várias coisas, vários artefatos, né, que a gente pode encontrar na África, na Austrália, no norte dos Estados Unidos, entre os índios. Né? É tão comum isso que chega a ser ridículo um arqueólogo falar uma besteira dessa.
Porque que acontece? Se eu fosse um artista, eu nunca faria por exemplo, um desenho de um Grey, por exemplo, para representar o que? A realeza. Eu não faria. Eu faria a cara do rei. Eu faria o cara da rainha. Eu faria a cara de quem quiser que seja. Mas nunca faria de um Grey. Agora, se o cara fez um do Grey, então ele fez o Grey. Agora eu quero dizer que esse rosto, essa imagem é uma imagem de um reptiliano. Outra coisa que eu quero falar é que eles falam tanto de teoria da conspiração e esquecem um problema. Todas as teorias de conspiração estão sendo comprovadas. Uma dessas teorias das conspirações era relacionado à teoria do Nimitz, que o Nimitz tinha perseguido o avião, o OVNI, pelo espaço, não sei o que, era tudo mentira. Só que agora a gente tem a prova que era verdade. E não é mais teoria da conspiração, não é verdade? É teoria da conspiração agora, que o Pentágono revelou que eles faziam um estudo de OVNIs? Ou é mentira? Entendeu? Isso que eu odeio quando esses arqueólogos fazem esse tipo de comparação, é que eles mesmos não sabem o que eles estão falando, porque se você notar, as maiores teorias de conspirações que existem no mundo são quase todas sendo comprovadas, estão se tornando realidade. Por quê? Porque aconteceram. E porque a maior parte, por exemplo, que nem você falar assim, não aconteceu o caso de Roswell. Não aconteceu, mas tem um monte de documento do FBI que comprova que aconteceu. Um monte de testemunhas que viram que aconteceu. Então, se existem provas, evidências de que houve por exemplo, chegada de OVNIs na Terra, não adianta um arqueólogo chegar para mim e falar assim para mim, teoria da conspiração. Porque ele parece com o personagem fantástico do filme do Predador. E o que tem que ele parece com o filme do Predador? Ele não é um alienígena? E essa máscara, o que ela parece? Ela não parece uma máscara de um alienígena? Então, para que você tentar tirar o crédito de alguma coisa só porque você não acredita, entendeu? Então, por que as pessoas fazem isso? Para enganar. Então, por isso que eu falo, às vezes a pessoa tenta esconder uma realidade que é verdadeira, entendeu? E ela tenta esconder dizendo que é teoria da conspiração. Isso aí já é melhor virar o disco, gente. A gente tem que começar a pensar desse modo. Existem OVNI, existem alienígenas. A própria Pentágono já disse que existe OVNI. Ele só não confirmou que é alienígena. Por que ele não confirmou? Porque senão ele ia ferrar a NASA. Porque a NASA já sabe disso há muito tempo e até agora não revelou. Então vai ficar bem mal para a NASA, né? Não esqueça de deixar o seu like, clique no sininho e se inscreva no canal. Até mais.